Estamos de volta com o segundo bloco do Conhecer e Aprender, o seu programa que fala sobre educação aqui no Amazonsat, o canal que é a minha cara e a minha voz. E nesse bloco nós vamos continuar a nossa conversa com a psicopedagoga Thalma Heiker e ela vai explicar um pouco e mostrar alguns brinquedos que fazem a diferença na aprendizagem da criança. Vamos lá! Professora Thalma, qual a importância de ser desenvolvida essas aprendizagens através dos brinquedos desde os primeiros anos de vida? Desde cedo, os pais precisam investir na criança, sabendo que o brincar é também uma maneira de educar pedagogicamente. Então, às vezes, um simples brinquedo que a criança tem, essa casinha feliz, ela está brincando com as formas, com as cores e aqui os vários encaixes. Então, quando ela coloca o triângulo aqui, então ela está colocando o triângulo azul no seu encaixe. Ela está colocando também o círculo amarelo e o número 4. Então, você está trabalhando matemática, você está trabalhando forma geométrica, você está trabalhando coordenação motora nessa criança num brinquedo. Esses jogos que são próprios para crianças menores, ele vai desenvolver a coordenação motora. É uma maneira didática, divertida e educacional que os pais podem investir para os seus bebês. A alfabetização ela pode começar desde cedo. Não existe uma idade para a criança ser alfabetizada. Então este brinquedo que é, por exemplo, Alfabeto da Turma da Mônica. É um personagem que as crianças gostam, estão acostumadas a brincar, mas eles vão aprendendo as letras associando ao personagem do gibi, né? Das revistinhas, dos desenhos animados, dos filmes que eles assistem. Então, a professora Mônica começa com a letra P. O abraço que a Magali está dando da Mônica começa com a letra A. Essa é uma forma divertida e pedagógica de ensinar o seu filho desde cedo a alfabetização. Necessariamente o pai precisa esperar o filho ir para a escola ou ele pode ensinar antes mesmo da criança chegar no âmbito escolar? Eu acredito que os pais deveriam pedir de presente das crianças para os seus amigos desde cedo. Dê jogos divertidos, pedagógicos para os meus filhos, porque através da brincadeira, desde a primeira infância, as crianças já são treinadas, elas já estão trabalhando a memória, já estão trabalhando o visual, a audição, a coordenação. Então, desde cedo, não existe idade, desde cedo os pais podem fazer esse investimento. Quando as crianças já estão nesse processo de alfabetização, existem vários brinquedos que os pais podem usar em casa para ajudar no processo. Na escola é usado esse material, mas em casa, de maneira divertida, alegre, os pais podem usar. Por exemplo, esse dominó de divisão silábica. Ele desenvolve as noções básicas da linguagem e também um processo de separação silábica. Veja aqui, galo, é um dominó. Então, eu tenho a parte Gá, onde é que eu vou encontrar o Ló? A criança vai procurar, então, no seu tabuleiro, a sílaba Ló. E isso vai ajudar no processo pré-silábico, que é o processo de alfabetização. Professora Thalma, eu lhe pergunto o seguinte, às vezes a criança ela já está acostumada com aquele padrão eletrônico, com os brinquedos que a mídia, na verdade, vem oferecendo, que são os brinquedos os bonecos da moda, as Barbies e etc., entre outros, os monstros, né, que estão muito na moda. Como o pai ele pode combater essa cultura de uma maneira sem também fazer com que a criança se sinta discriminada, porque todos os coleguinhas têm aqueles brinquedos, e de que maneira o pai pode inserir, na verdade, esse tipo de ensinamento para a criança? Os pais primeiro precisam comprar a ideia de que o brinquedo deve ser pedagógico. É claro que ele vai ter o jogo eletrônico dele, que os coleguinhas têm, e o jogo eletrônico desenvolve habilidades importantes. Mas desde que não seja aqueles jogos que precisa matar para vencer. Isso é muito importante, porque quanto mais crianças você atropelar com o seu carrinho, mais ponto você ganha no jogo. Isso aí, de forma alguma, é um brinquedo pedagógico. Mas os pais precisam investir despertando na criança o interesse pelos brinquedos que parecem simples, mas são atuais.
E nós não podemos perder a oportunidade hoje com o mercado infantil investindo tanto nessa questão pedagógica. Eu acho que nunca se investiu tanto nesse aspecto educacional, com tantos jogos, com tantos recursos. Então os pais precisam despertar na criança de que um jogo de memória, ele pode ser brincado divertidamente e pode estar ensinando também para o seu filho. Professora, brinquedos simples podem contribuir também para a aprendizagem da criança? Que desenvolvem, como um jogo de memória, por exemplo? Um jogo de memória, um jogo de encaixe, um quebra-cabeça. Enquanto você está montando esse quebra-cabeça, que ele mostra de várias formas aqui. Então a criança vai ter que ter organização mental, vai ter que reconhecer as letras, vai reconhecer também as formas para ter um encaixe. Enquanto isso, ele está brincando e aprendendo de forma divertida. Esse é um jogo que desenvolve o raciocínio lógico e matemático. A criança vai fazer o encaixe do numeral de acordo com a quantidade de frutas. Então aqui eu tenho 4 bananas, eu vou encaixar o numeral 4. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou desenvolvendo nela habilidades matemáticas de raciocínio, de contar, de pensar, de ter atenção para fazer o que é correto. Enquanto você brinca, você desenvolve o raciocínio lógico e matemático da criança. Professora Thalma, e para uma criança que possui uma idade mais um pouquinho avançada, já foi alfabetizada, mas é uma criança curiosa, gosta de brincar, que tipo de jogos a senhora indicaria para uma criança que já está assim, numa faixa de uns 8 anos, 9 anos? Para as crianças acima de 8 anos, existem vários jogos de tabuleiro. E esses jogos, eles despertam na criança a curiosidade. No caso desse aqui, o mundo imobiliário e negócio, ele já está criando na criança uma perspectiva de futuro, de saber lidar com dinheiro, de ter estratégia de negociação. Ela pode já estar treinando ser um empreendedor, a ter o seu próprio negócio, a saber negociar, a saber investir. Então, esses vários jogos de tabuleiro ajudam a criança a desenvolver-se, pensando mesmo já para o futuro. Esses jogos também, eles podem contribuir não só para a criança, mas também para a família? Sim, ele vai unir a família, porque hoje está cada um no seu canto, fazendo cada um no seu laptop, cada um no seu jogo. E esse aqui ele vai unir toda a família para desenvolver a união, o diálogo, a atenção e o estar junto. É o que a família está precisando hoje. Então, qual assim o recadinho que a senhora mandaria para os pais que estão em casa vendo esse programa especial hoje, né? Que antecede, nós estamos aí na semana do Dia da Criança, que ainda dá tempo, né, de comprar um bom brinquedo. Qual o recado que a senhora deixa? Investigue, pense naquilo que é melhor para o seu filho, não naquilo que está na moda, mas aquilo que pode despertar nele a curiosidade, a atenção, a concentração, a aprendizagem. Então, pais, mães, tias, avós, que ainda vão comprar o seu presente para o Dia das Crianças, devem observar e dar prioridade, como educador eu digo, aos brinquedos pedagógicos, educativos. Porque enquanto o seu filho ou seu sobrinho ele brinca, ele está aprendendo, ele está desenvolvendo várias habilidades necessárias para o ser humano. Obrigada, professora Thalma, pelas dicas. Então você, pai que está em casa, que está assistindo Conhecer e Aprender, né, não pode perder essas dicas que a professora Thalma deixou aqui para você comprar um presente muito legal, simples e às vezes até com custo bem acessível para dar de presente nesse Dia das Crianças para o seu filho. O segundo bloco vai ficando por aqui. No próximo bloco nós voltamos com mais informações, como usar esses brinquedos no âmbito escolar para as crianças. Fique ligado.